Algumas verdades mudam tudo mesmo. Quando entendemos quem o Senhor é e como Ele decidiu se mostrar, nossa visão da vida muda por completo. Tem muita gente achando que o Senhor é só uma ideia solta, distante, como se fosse impossível se aproximar dele. Mas será que ele realmente se escondeu de nós? Ou será que já se revelou de forma clara, acessível e agora pode ser conhecido de verdade? Hoje, nós precisamos pensar nessa verdade que atravessa toda a história. O Senhor, que antes ninguém podia ver, escolheu aparecer de forma visível em Jesus. E isso muda tudo na forma como vivemos, como cremos e como nos aproximamos dele. Quando entendemos isso, deixamos de procurar um Deus distante e passamos a caminhar com o Pai que foi revelado no Filho. Podemos ler no Evangelho de João, no capítulo 1, versículos de 16 a 18, que dizem: E todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram de Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. João nos mostra uma diferença marcante. Moisés trouxe a lei, que era certa e necessária, mas não tinha poder para salvar. Ela mostrava onde erramos, mas não conseguia tirar o pecado. Mostrava que o Senhor é justo, mas não revelava seu coração. Só que a graça e a verdade não chegaram como ideias ou regras. Elas vieram como uma pessoa, Jesus. Isso muda tudo, porque o Senhor deixou de ser um conceito distante e passou a ser alguém presente e acessível. Jesus mostrou quem o Senhor é com atitudes, não só com palavras. Ele não veio apenas ensinar sobre Deus, veio revelar o próprio Deus. Agora, não se trata só de seguir mandamentos, mas de conhecer uma pessoa. Se quisermos entender como o Senhor é, temos que olhar para Jesus. Nele, o amor e a justiça andam juntos, e a verdade aparece cheia de misericórdia. Não faz mais sentido vivermos como se o Senhor estivesse longe, quando foi Ele mesmo que veio até nós. Podemos ler no livro de Êxodo, no capítulo 33, versículo 20, que diz: E disse mais: Não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Quando o Senhor disse a Moisés que ninguém poderia vê-lo e continuar vivo, ele estava mostrando algo sério. A santidade dele é forte demais para nós que somos marcados pelo pecado. Isso deixa claro que por nossos próprios méritos nunca conseguiríamos conhecer o Senhor de verdade. Mas aquilo que era impossível para nós, ele mesmo resolveu. O Pai enviou Jesus, o único que tem a mesma natureza divina, para tornar visível aquilo que era invisível. Aquela glória que dava medo lá no monte, agora se mostra com misericórdia no rosto de Jesus. E quando nos encontramos com Ele, algo precisa morrer dentro de nós para que uma vida nova comece. É isso que a Bíblia chama de novo nascimento. Não faz sentido resistirmos a um Deus que veio até nós só para ser conhecido. Tentar buscar o Senhor de longe de Jesus é como tentar ver como um pano nos olhos, sendo que ele já mostrou seu rosto de forma clara. Podemos ler na carta aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 3, que diz: O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Jesus é a imagem clara da glória do Senhor, a expressão exata de quem Ele é. Quando olhamos para Jesus, conseguimos ver o coração do Pai, entender o que Ele sente e o que Ele quer. É Ele quem nos limpa do pecado, nos fortalece no caminho e nos conduz até a presença do Senhor. E o que escandaliza a lógica humana é justamente isso. O Deus Santo, que ninguém podia ver sem morrer, agora se mostra de forma acessível para que nós possamos viver de verdade. Mesmo assim, muitos ainda tentam encontrar o Senhor por caminhos distantes, como rituais, experiências, religiões ou filosofias. Mas é em Jesus, crucificado e ressuscitado, que o Senhor se revela por completo. Negar isso é o mesmo que rejeitar o próprio Deus que escolheu se mostrar para nós.
Podemos ler na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 15, que diz: o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Jesus é a forma visível do Deus que antes parecia distante. Ele não mostra só um pedaço, ele é o próprio Senhor diante de nós. No mundo que vive atrás de respostas em imagens, crenças ou experiências, a Bíblia nos leva direto a Jesus. Se tentarmos conhecer o Senhor ignorando o Filho, vamos acabar seguindo por caminhos errados. Em Jesus, o Eterno chega perto. O que parecia impossível de entender se mostra de forma clara. E isso não é só para informar, é para mudar tudo o que há em nós. Hoje, não existe mais separação entre o Senhor e nós. Aquela glória que causava medo agora nos chama para a salvação. A santidade que antes parecia inalcançável agora nos convida para bem perto. Tudo isso porque o Pai escolheu se mostrar por completo em Jesus, que é a verdade viva e a graça de Deus em forma de ser humano. Conhecer o Senhor é andar com Jesus, ouvir o que ele diz e aceitar o que ele fez na cruz. Ele não está longe, ele continua se mostrando, amando e salvando por meio do Filho. Não existe outro caminho para encontrá-lo. Se essa mensagem tocou seu coração, inscreva-se, curta esse vídeo e compartilhe com alguém. Cristo é a imagem do Deus invisível e Ele quer ser conhecido por nós. Escreva nos comentários umas dessas palavras que mais te impactou hoje. Escreva ou graça, ou revelação, ou imagem. Vamos juntos crescer no conhecimento do nosso Senhor. Até o próximo devocional e que o Senhor nos abençoe cada dia mais.